Seja bem-vindo, meus queridos alunos de letras da Unitins. Eu, mais uma vez, professor Gleidson Carvalho, com você na disciplina de avaliação do ensino-aprendizagem e agora com um tema voltado para a coleta de dados para essa avaliação. Coleta de dados que pode lhe soar como algo estranho, mas é isso mesmo. Avaliação, recursos de coleta de dados e análise. Momento em que você vai começar a observar que na avaliação tudo que está nele é fruto da pesquisa do professor, da inserção destes questionamentos do professor na avaliação, dos dados coletados pelo professor para estar na avaliação e, é claro, se estiver num formato diverso, diferenciado, ruim, proponível ao aluno, evidentemente não vai conseguir fazer com que essa avaliação atinja o seu objetivo nem para o aluno e nem para a análise docente e da escola, do processo de ensino e aprendizagem, do plano político-pedagógico e por aí vai. Nós teremos a satisfação em continuar a responder os seus questionamentos nos fóruns, nas participações dos exercícios, porque é com esta construção que você faz uma prática docente na sala de aula muito melhor. Pega a prática aqui, pega os ensinamentos e vamos para a sala de aula como futuros docentes de uma forma bem mais dinamizada. Vamos lá? Pois bem, começamos aí com duas colocações feitas por alunos aí, que eu mesmo tive a curiosidade de coletar na semana que antecede a gravação desta aula, dentro da essência avaliativa. Um deles, um menino falou, né? O professor mandou estudar tanta coisa e na hora da prova não cobrou quase nada. Fiquei desmotivado. Ora, essa colocação ela veio de uma forma do jeito que está escrito aí. A professora cobrou várias questões e na hora da prova não teve contemplado aquele conteúdo. Dois detalhes importantes a observar aí. O aluno, ele percebeu que das várias questões ensinadas, ali na prova só estava sendo contemplado um. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim, mas é interessante você, como professor, observar qual é o questionamento desse aluno aí. Ora, o aluno, quando ele está em sala de aula, ele precisa ter significações do que ele está aprendendo. O que o professor passa em sala de aula precisa ter uma significância para o discente, né? E aí o aluno ele percebeu que o que é que vai cair na prova, professora? Todo o livro, todo o conteúdo passado. Ora, o professor não precisa ficar dando dicas do que vai cair, mas o professor pode trabalhar de uma forma diferenciada. A fala, o conhecimento, a construção do conhecimento, até porque, na hora da avaliação, o aluno ele não vai utilizar somente os conteúdos passados naquela disciplina. Se fosse uma frase ampla sobre a resposta dessa professora, seria tudo o que você estudou até hoje em sua vida. Então, o processo de ensino-aprendizagem, ele tem que ser mostrado que é um construído, senão o aluno fica se preparando para etapas. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Ainda assim, nessas perguntas, eu não contemplei aqui, mas teve um episódio de um aluno falando que, recentemente, foi instigado a procurar conteúdos de 3, 4 séries anteriores para poder fundamentar a sua prática discente numa avaliação de matemática. Pois bem, o professor deixou bem claro que a avaliação ela deveria estar com base em detalhes anteriormente repassados. Ora, o aluno ele percebeu então que para resolver questões naquela disciplina, ele precisa ter um conhecimento prévio, conhecimento esse que não faz parte somente daquela disciplina passada naquele período. Pois bem, outra colocação aí que apareceu, vamos lá? Nós tivemos recebemos a seguinte afirmação. Já falaram que é para o vestibular e para a vida. Dá para fazer um nexo entre essas coisas? Dá para fazer uma relação de causalidade, uma relação de causa e efeito, né? E aí fica aquela pergunta, peraí, o que eu vejo em química, o que eu vejo em biologia, o que eu vejo em língua portuguesa, eu vou aplicar? Isso vai ser útil para a minha vida? E aí muitas pessoas ficam a se perguntar. Digo aos senhores com toda certeza, por mais absurda que seja a matéria, a disciplina passada em sala de aula, ela tem um efeito prático. O problema é não vincular a teoria à prática. Há sim nexo de causalidade entre coisas que nós estudamos. Por que eu vou estudar verbos? Por que eu preciso saber as classes gramaticais? É muito fácil ser respondido. Só que o professor, ele quer cobrar? Estude isso, estude aquilo. Faça isso, direcione para lá. O aluno ele acaba ficando como um direcionado, uma boneca, um
uma marionete que fica sendo somente balizada, doutrinada a falar sim senhor, a não senhor, a responder somente o que precisa. E muitos professores, quando veem questões amplas dos alunos, até questionam. Para que isso tudo? Seja sucinto. Existe uma diferença entre ser sucinto e ser amplo, esclarecedor, adotando uma perspectiva diferente e por aí vai. Então, quando os alunos perguntam estes e outros questionamentos que nós apresentamos para você, esses questionamentos eles são mais comuns do que se parece. Mais comuns, inclusive, mostrando que o professor ele deve ter um foco. Sim, o processo de ensino-aprendizagem tem um foco. O parâmetro curricular nacional coloca isso. O projeto político-pedagógico da escola mostra o que é o foco. Só que o professor precisa correlacionar teoria e prática. Do contrário, vai ficar somente na sua mera retórica avaliativa. Continuando aí, nós temos aí mais uma frase de Lucchesi que afirma o seguinte: os instrumentos conhecidos como instrumentos de avaliação são, na verdade, recursos para a coleta de dados, né, e análise usados para se realizar uma avaliação. Entenda bem isso daí, né? O que ele diz que a avaliação, na verdade, ela é formada através de vários mecanismos que vão me oferecer dados para que eu use na avaliação. Traduzindo isso daí, eu quero saber se o aluno compreendeu determinado conteúdo, né? Se ele consegue discernir, se ele consegue diferenciar, se ele consegue fazer correlações, se ele consegue ampliar, se ele consegue distinguir, enfim, seja qual verbo for. Porém, da maneira com que eu cobro isso lá para ele, não vou obter o resultado. Tem coisas que eu preciso mensurar, avaliar de uma forma mais ampla, mais coerente com o que ele vai colocar. Isso tem interferência? Tem. Recentemente, eu olhando aí o processo seletivo aberto, o Enem, né, que todo ano acontece, nós vamos, né, é uma forma de avaliação também, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele estava com o seu cadastro de professores para elaboração de itens para o banco de itens. O que é o banco de itens? É um banco de questões voltadas para o Enem, para o ENAD, para o SAEB, para a Provinha Brasil, enfim. Estas questões, elas ficam no banco de dados e é claro que o professor, este aí, vai ter um trabalho mesmo, né, para poder fazer uma questão que aborde o formato desejado, o traçado desejado, a perspectiva desejada para pensar este ou aquele conteúdo e, é claro, boas questões aparecem nesses exames. Você já deve ter tido a curiosidade de olhar e perceber o tanto que as questões do Enem, do SAEB, Provinha Brasil, né, do ENAD, elas são bem formuladas. Ora, elaborar uma boa questão não é fácil, mas só que elaborar de uma maneira... Por isso é que os alunos, inclusive, gostam dessas provas, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio. É uma prova gostosa, é uma prova que te envolve, é uma prova que mistura conceitos, é uma prova que mistura formas de avaliação, de forma que você tenha a plena certeza que você não domina o assunto, mas você entende o que está sendo falado lá. Esta é uma boa avaliação, né? Esta é uma boa forma de captar o conhecimento do aluno ali. Pois bem, na continuidade, nós apresentamos para você o seguinte: como é que nós podemos planejar, né, coletar esses dados aí? Primeiro, nós precisamos ter planejamento e nós precisamos ter questões precisas. Por que planejamento? Ora, eu preciso saber o que eu vou avaliar, como eu vou avaliar e a estratégia que eu vou adotar. Então, o primeiro passo é o planejamento. Me desculpem, mas tem muitos professores que fazem a avaliação na correria. Fazem a avaliação para entregar ontem. Fazem a avaliação para entregar no desespero. Aí, meu companheiro, pode ter certeza que isso daí vai deixar a desejar. Ele cumpre prazos, mas ele não cumpre metas. E aí está a problemática. Cumprir prazos é um problema, cumprir metas é a alternativa, né? Ainda assim, nós temos aí que é necessário que cada questão aborde um conteúdo. Eu posso prever questões aí com mais de um conteúdo? Posso, mas aí eu vou me embananar, eu vou me embrulhar na forma com que eu vou pensar a resposta e entender se o aluno está por dentro ou não. Se eu coloco 3 ou 4 conteúdos, eu não vou conseguir coletar o dado e analisar a ponto de oferecer a resposta. Peraí, falta o aluno aprender mais sobre situação A, B ou C. Então, uma questão é mais proponível a partir de um conteúdo, porque aí eu posso mensurar, eu posso entender que o aluno não está competente ainda naquela situação. Pois bem, ainda assim,
questões voltadas para a linguagem clara, óbvio, né? Não precisa nem falar, ainda mais o professor de língua portuguesa, e ainda uma parte muito importante sobre questões de dupla interpretação e confusas. Pode gerar recurso, pode gerar desgaste e, evidentemente, desmotivação. Digo aos senhores, quantos dos senhores já estiveram presentes em concursos, em processos seletivos, ou até mesmo no ensino superior, ou quem sabe no ensino fundamental e médio, a receber uma prova, perceber que a questão não está bem elaborada, perceber que há brechas recursais e que podem ser trabalhadas. E aí o professor, desculpe falar, mas o professor também não gosta de receber recursos de avaliação. Tem muito professor que se sente mal, mas eu falo para você, é ótimo receber recurso em cima de uma questão. Por quê? Os professores não são exímios conhecedores da doutrina, da matéria. Na elaboração de itens, pode sim haver tropeço, questão dupla interpretação, questão que pode trazer dificuldades de entendimento. E aí? E aí que o aluno ele pode querer entrar com recurso. Tem uns que falam, não vou entrar com recurso, vai ser desgastante, e aí ele fica desmotivado. Este é o problema mais recorrente aí na avaliação. Então, mais uma forma para você observar. Continuando aí, nós temos aí sobre as questões dissertativas. Ora, uma das coisas que até a coordenação do curso muito bate, né, nessa tecla, atenção nas chaves de pergunta e respostas. O que vem a ser a chave de pergunta e a chave de resposta? A chave de pergunta é, qual é o chamamento? O que eu quero com ela? Eu deixei de forma clara esta pergunta? Eu trouxe a evidência? Eu trouxe um entendimento claro do que eu quero? Porque tem questões, né, que o aluno ele lê e não sabe o que o professor quer. E a chave de resposta? As questões dissertativas, diferente daquilo que muitas pessoas falam, mas a correção é subjetiva. A correção não é subjetiva, a correção ela é objetiva, com base em critérios pré-estabelecidos pelo professor e que vão fazer com que esta correção seja mais direcionada. Ora, professor, a perspectiva que eu vou ter numa resposta pode ser diferente da do senhor. Mas vamos supor, se eu peço para correlacionar, né, fazer uma análise em cima de processos de ensino e aprendizagem e peço para o aluno dissertar em cima de 2 mecanismos, né, possíveis para se utilizar em avaliação, bem como os pontos positivos e negativos, a minha chave de resposta compreende. Primeiro ponto, correlação. Segundo ponto, eu preciso que o aluno me mostre quais são pelo menos 2 alternativas e eu preciso que em cada uma destas 2 alternativas eu tenha pontos positivos e negativos. Ele correlacionou, colocou 2 alternativas, mas colocou ponto positivo e negativo só de uma. Ele completou a questão? Não. Ele avançou? Com certeza. Mas ele vai tirar uma nota compatível com aquele acerto, né? A avaliação, a forma com que eu vou atribuir valores àquela questão vai estar em cima da minha chave de resposta. Me desculpem mais uma vez, professores, mas tem muita gente que coloca uma questão aberta assim. E aí aceita qualquer resposta, os alunos, querendo ou não, eles se comparam. Você tirou uma nota boa, você tirou uma nota ruim, você tirou uma nota ruim, mas você acertou mais do que eu, menos do que eu. Ora, onde é que está o problema? Aí é que surgem os questionamentos, né? A forma com que o professor está a avaliar, ela é subjetiva. Sabe aquela que acontece, né? Você, beleza, 1,0, a questão vale 1. Você, não, 0,8, não ficou boa. Não ficou boa o quê, professor? Não tá boa, não, lê a sua resposta. Peraí, não é eu que leio a resposta, é você, professor. Veja aí, construa para nós qual é o fundamento, né? E aí vai sendo criticado e vai sendo colocadas diversas coisas, diversas questões que vão interferindo ali no recurso. Aí o aluno, ele muitas vezes desgasta, ele não quer mais, mas só que ele fica chateado, né? Ainda assim, utilização de verbos, né? E eles precisam ter um ponto foco. Por exemplo, relacione, ou então enumere, né? Enumerar. Selecionar em torno de várias alternativas possíveis. Descrever processos, descrever conjuntos, ações, né? Analisar um cenário, um contexto, definir uma questão conceitual, ou explicar, destrinchar ali um episódio, sintetizar, pegar toda aquela essência e traduzir em poucas palavras, esquematizar, colocar eventual início, meio e fim, né? Interpretar, fazer uma análise, uma crítica, enfim, todas estas questões dissertativas, elas são colocadas num formato em que deixe claro para o aluno o que se quer, até para ele fazer o quê?
lançar a resposta e o professor conseguir coletar esse dado, fazer a análise do seu processo docente e oferecer também uma nova metodologia, uma nova praxis, uma nova forma de se avaliar. É possível que na avaliação, já deixamos isso bem claro, o professor detecte que há algo mais a construir. Aí é que entram outras questões. Ainda assim, nós temos as clássicas questões objetivas. Diferente do que se parece, não são tão fáceis assim. Tem pontos positivos e pontos negativos. Mas nós temos questões de múltipla escolha. Essa múltipla escolha seria aquela A, B, C, D e E, né? Falso ou verdadeiro, em que o aluno ele vai fazer a atribuição de V ou F e ele pode correlacionar com uma outra tabela abaixo ou não. Ordenação, colocar em ordem determinado episódio, determinada sequência. Preencher lacunas ou completar lacunas, ou associar conceitos a definições, uma pergunta direta cuja resposta está ali, ou até identificação de atributos e por aí vai. Porém, nessa questão das questões objetivas, o foco é detectar. É mais fácil fazer? É mais fácil fazer, mas só que o professor tem que ter em mente que ele vai utilizar aquele recurso para analisar a resposta em cima da sua prática docente, da forma com que o aluno conseguiu captar a mensagem, o aluno conseguiu captar a resposta, e por aí é muito mais amplo do que se parece. Na continuidade aí, nós temos vantagens e desvantagens com relação a estas práticas. Ou seja, na parte da questão objetiva, apresenta a seleção de respostas, ótimo, não se pedindo apenas memorização, uma vez que se exige análise e comparação. E é importante? É, por isso é que o professor não pode colocar uma resposta óbvia e as outras totalmente fora do contexto, né? Aí engloba um âmbito maior do conteúdo, uma amostra maior dos conhecimentos estudados, você pode misturar questões, você pode colocar outros episódios para poder entender se é ou não é. Julgamento simples e objetivo e uma correção rápida. Por outro lado, eles demandam o quê? Mais tempo para uma preparação, né? Maior probabilidade de acerto casual, o tradicional chute, ou não dão a possibilidade do aluno se expressar e fazer interpretações. Ora, o aluno, quando ele está fazendo esta questão objetiva, esta questão de marcar, né, ele não tem a possibilidade de discorrer. Pode ser que ele não saiba a resposta, mas ele saiba um contexto, e esse contexto deve ser mensurado, deve ser avaliado. É claro que o aluno ele não está perdido nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, é muito interessante observar isso. Ainda assim, nós trazemos aquelas questões além do conteúdo. É possível, numa avaliação, ter perguntas de opinião? É possível ter perguntas de satisfação? Não é que vão compor a maior parcela da prova, meu Deus, né? Dá uma prova com uma pesquisa de opinião, aí é bom, né? O aluno tira 10, beleza, e aí, professor, você foi massa, você foi legal, você foi muito bom, né? E aí realmente não é o interesse. Ou perguntas reguladoras que vêm a doutrinar, e perguntas diversas, né? Para poder o aluno trazer aí seu entendimento. Fica para você as dicas de estudo, né? A avaliação do processo de ensino-aprendizagem, que é da Regina Haidt. Esse livro, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, ele é muito amplo, da editora Ática, né? Didática, nós já comentamos aí com o professor Libânio. Eu trouxe um novo, muito legalzinho, avaliação educacional e promoção escolar, né? Que é do Santiago, e esse livro aí ele traz algumas questões muito interessantes sobre a promoção da escola, né? Promover a escola, colocar em bons rankings também, por que não? A avaliação escolar, da teoria à prática, de José Teixeira, e o Celso Antunes, trazendo a avaliação da aprendizagem escolar. Na verdade, meus companheiros, tem várias obras, vários livros voltados para a avaliação escolar. O que você não pode é deixar de lê-los. Leia-os, participe dos fóruns, pratique os exercícios, estamos totalmente à sua disposição, ok? Um abraço e até mais.